Sejam todos muito bem-vindos ao canal, sou Jálio Dantas, sou licenciado em Filosofia, professor de Filosofia. Hoje é a segunda aula Introdução à História da Filosofia, Filosofia Clássica. É importante salientar que todas as aulas aqui serão apenas introdutórias, isto é, não tenho a intenção de demonstrar todos os pontos e tampouco ensinar os principais conceitos e métodos de investigação filosófica, mas apenas aqueles que julgo, enquanto históricos, serem fundamentais para o entendimento de quem está interessado em entender não apenas como surgiu a filosofia na Grécia, mas o porquê e como a filosofia se desenvolveu ao longo da história ocidental. É importante também salientar que todos que estudam filosofia, na sua grande maioria, até entendem o que o filósofo ABCD diz, mas ele não consegue desenvolver seus próprios pensamentos. Aqui, então, o propósito da aula é fazer com que você desenvolva suas próprias opiniões. Para tanto, é fundamental, sim, aprender sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Não tem como alguém dizer que estudou filosofia e nunca ouviu falar, por exemplo, sobre o mito da caverna. Tampouco a pessoa diz que estudou filosofia, entende um pouco de filosofia, mas nunca ouviu falar do processo filosófico metódico de Sócrates, a maêutica, e tampouco ainda do movimento aristotélico. Então, hoje, essa aula é muito bacana, muito legal. Nós iremos falar sobre os clássicos. Quem são eles? Sócrates, Platão e Aristóteles. Para começarmos aqui, eu vou apenas pontuar o término da aula anterior. Vamos lá, vamos à tela. Bom, então eu havia dito, que o Logos, a passagem do mito para o Logos, tem como característica principal a tentativa de explicar o mundo através da razão e da observação, em oposição às explicações mitológicas. Vale ressaltar aqui que essa ruptura com o mito não foi total, tá, gente? Os pré-socráticos, até mesmo Platão, Sócrates, Platão, Aristóteles, eles não abandonaram 100% o mito. Qual é a diferença? A diferença é que o mito se baseava única e exclusivamente na imaginação. Já quando tem essa passagem do mito para o Logos, ou seja, fazendo uso da razão, eles lançam mão, os filósofos lançam mão também do mito, mas com uma explicação racional. Muda, a característica é fundamentalmente mudada, tá? Então vamos lá, a busca pela arqué. Os filósofos pré-socráticos buscavam o arqué, o princípio originário de todas as coisas, a substância fundamental que constitui o universo. Então os filósofos pré-socráticos, eles começaram a postular coisas que eles viam na natureza, e um postulou a água, o outro postulou o ar, o outro postulou o fogo como sendo a arqué, ou seja, o elemento principal que originou todas as demais coisas. Mas vamos aqui agora para o período clássico. Basicamente, o que diz o período clássico? Com Sócrates, Platão e Aristóteles, a filosofia se aprofunda nas questões éticas, políticas e metafísicas. Sócrates, através do método maêutico, buscava a verdade através do diálogo e da indagação. Nós veremos isso mais à frente, tá? Com um pouco mais de profundidade. Platão desenvolveu a teoria das ideias, segundo a qual o mundo sensível é apenas uma cópia imperfeita do mundo das ideias. Aristóteles, por sua vez, realizou uma síntese do conhecimento de sua época, abordando diversas áreas do saber, como lógica, metafísica, ética e política. Aristóteles foi simplesmente um monstro, intelectualmente falando, um cara assim extraordinário no que tange ao conhecimento, no que tange à inteligência, ao desenvolvimento cognitivo. Então temos Sócrates, Platão e Aristóteles. Então vamos lá, os sofistas. Por que os sofistas? Você acabou de dizer que vai falar sobre Sócrates, Platão e Aristóteles. Sim, mas, no entanto, não tem como falar de Sócrates sem falar dos sofistas. Se você teve uma aula de Sócrates e nunca ouviu falar de sofistas, ou você já ouviu falar de Sócrates, mas não ouviu falar dos sofistas, você ouviu pouco falar de Sócrates. Por quê? Porque os sofistas estão ligados diretamente a Sócrates, e vocês verão isso. No século V a.C., o poder político da antiga aristocracia foi substituído pela democracia em várias cidades gregas. Antes aqui de eu continuar, deixa eu mostrar aqui a linha do tempo. Então aqui na linha do tempo a gente tem aqui a filosofia antiga, começando aqui com Homero e Hesíodo. Depois nós temos aqui o período dos pré-socráticos, certo? E agora nós vamos falar, essa aula sobre a filosofia clássica.
tá? Então, continuando aqui, para a gente se situar no tempo. É fundamental a gente saber onde nós estamos quando nós estamos abordando a história da filosofia. Voltando aqui para o slide, isso possibilitou a participação do cidadão comum na administração da polis. Entretanto, essa participação estava limitada aos que tinham eloquência e persuasão. Ou seja, houve uma mudança nesse período aqui no 5º século a.C. na Grécia, da aristocracia para a democracia, depois das guerras que aconteceram lá, certo? Essa mudança possibilitou então o cidadão comum participar da polis. O que é a polis? Cidade, administração. Ou seja, hoje seria um vereador, um deputado, participar da administração da cidade. No entanto, para poder participar, essa pessoa tinha que ser eloquente e ter uma boa persuasão. Daí que surge então os sofistas. Foi dessa necessidade que surgiram mestres que tinham técnicas de persuasão, conhecido como os sofistas. Então, quem eram os sofistas? Eles eram viajantes, por isso tinham uma bagagem cultural muito vasta. Os sofistas, eles eram professores que vendiam seus cursos de persuasão, retórica, eloquência. Então, com os sofistas, você aprendia a desenvolver a sua oratória, você ter uma boa retórica, porque eles ensinavam você, por exemplo, a argumentar. Então, para participar da polis, tinha que ter uma boa eloquência, tinha que ter uma boa persuasão. Sabendo os sofistas que a Grécia tinha passado da aristocracia, que era um governo de poucos, dos aristocratas, de famílias ricas, para a democracia, ou seja, qualquer pessoa poderia participar da administração da polis, ele falou, opa, agora ali tem uma oportunidade de a gente vender, de a gente ganhar bastante dinheiro. Então os sofistas eles foram educadores, tinham excelente retórica e por isso poder de persuasão. Sócrates foi um grande opositor aos sofistas, uma vez que estes pensavam saber quando nada sabiam. Então Sócrates, ele foi um opositor, um feroz opositor dos sofistas, porque os sofistas aparentavam um certo conhecimento, um certo saber, no entanto, não passava apenas de sofismos. Daí, quando se falava você é apenas um sofista, ou seja, você tem apenas uma retórica, mas sem fundamento, sem solidez, sem realidade no que está falando. É sabido pelos historiadores que Sócrates não escreveu tratados filosóficos, todo o seu ensinamento se deu pela oralidade, testemunhando por Xenofonte e Platão. Sócrates nasceu por volta de 470 a 399 a.C. Ele foi mestre do filósofo Platão. Então essa é a ordem. Nós temos Sócrates, que foi mestre de Platão, e Platão, por sua vez, mestre de Aristóteles. Sócrates nada escreveu. Segundo consta, Sócrates não escreveu, não deixou registrado nada, porque ele dizia o seguinte, que o texto não pode se defender. Então, tudo que ele ensinava era por meio da oralidade. Ou seja, se você escreve algo, alguém pode ter uma interpretação daquilo que você escreveu que não é aquilo que você quis dizer, que é o que acontece hoje. Cada um tem uma... Eu não sou de acordo que cada um tem uma interpretação de um certo texto. Eu acredito que a pessoa que escreveu aquele texto, ela quis dizer algo. Não cabe inúmeras interpretações. Percebe? Então, esse negócio de cada um tem uma verdade, cada um tem uma interpretação, isso para mim, Sócrates discordava disso, ao ponto de não escrever nada, porque ele sabia que o texto não poderia se defender, a ponto de alguém dizer, olha, Sócrates disse isso, e Sócrates fala, opa, eu não disse isso, certo? Então, tudo que se tem de Sócrates é registrado por Platão, por Xenofonte, por exemplo. Os sofistas não tinham compromisso com a verdade, estavam preocupados em apenas convencer seus interlocutores, levando seus alunos a defender qualquer tese verdadeira ou falso, boa ou ruim. Lembra que eu falei? Eles tinham uma boa oratória, então eles sabiam convencer. De modo que se você quisesse aprender algo com os sofistas, aprender a convencer alguém de algo, eles ensinavam você a fazer isso, eles eram bons nisso. Portanto, eles não tinham compromisso nenhum com a verdade. Para eles o importante era vencer no argumento. São os principais sofistas, eu trouxe aqui o nome de alguns, Protágoras, Górgia, Trasímaco, Pródico, Dicleos, Hipes, Crítias, Antifonte, Lecrafonte, Alicidamos e Pódamos de Mileto. Então os principais aqui é Protágoras e Górgia. Eu trouxe aqui duas frases, uma de Protágoras e outra de Górgias.
Protágoras. O homem é a medida de todas as coisas, das coisas que são enquanto são, das coisas que não são enquanto não são. O que quer dizer isso? O que Protágoras está querendo dizer aqui é que a verdade depende do sujeito, depende de cada um. Ou seja, isso daqui é, eu diria, o princípio do relativismo ali intelectual. Porque esse modo de pensar te leva para o relativismo. Ou seja, a verdade depende de cada um. Ou seja, cada um tem a sua verdade. Outra coisa que eu discordo. Eu acho que as pessoas têm as suas opiniões, mas a verdade é uma outra coisa. Ninguém é possuidor da verdade enquanto dela. A verdade, ela é e está nas coisas mesmas, na realidade concreta, não na pessoa. A pessoa apenas pode pronunciar a verdade, mas não que a verdade seja dela. Ela apenas identificou a verdade. Certo? Gorgias, a palavra é o dom com o qual podemos fazer tudo, envenenar e encantar. De fato. Sócrates. Sócrates se interessou em ordenar o comportamento humano, demonstrando pensamento e conduta eminentemente éticos. Ou seja, Sócrates se preocupou com a questão humana, que é o que diferencia ele dos pré-socráticos. Enquanto os pré-socráticos lidaram com a questão cosmológica, Sócrates vai lidar com a questão antropológica, ou seja, com a questão da ética do comportamento humano. Ele procurou a origem, a função e os fins dos princípios que constituem a razão da vida humana. Assim sendo, ele questiona a respeito das formas estereotipadas de um saber de aparências. Portanto, não foi a ignorância que preocupou Sócrates, mas a autossuficiência. Lembrando que, por conta dessa crítica que Sócrates faz aos sofistas, ele foi julgado no Tribunal de Atenas. Este livro aqui, Apologia de Sócrates, e se você quiser comprar este livro, basta você acessar aqui o link na descrição que tem na Amazon por um preço especial. Compre por esse link e você vai estar ajudando o canal que ainda não é monetizado. Tá, e o que esse livro diz? Esse livro fala a respeito do julgamento de Sócrates no Tribunal de Atenas. É sensacional a defesa que Sócrates vai fazer dele mesmo perante o Tribunal de Atenas. E como e por que Sócrates foi julgado no Tribunal de Atenas e condenado à morte? Por ele ensinar heresias a respeito dos deuses e corromper os jovens. Mas na realidade o principal motivo foi porque os sofistas tiveram uma bronca, ficaram com muita raiva de Sócrates e foram eles que julgaram, foram eles que acusaram Sócrates e chegou a toda essa situação que nós vemos em Apologia de Sócrates, esse livro aqui que você encontra na Amazon, tá? Então Sócrates, ele observava os fatos e atitudes humanas, pois são essas que revelam a respeito da essência do ser humano. Sócrates buscava o que tem em comum nas coisas para chegar no que é universal, ou seja, o que é comum, a coragem, ao belo, etc. O que isso quer dizer? Que Sócrates observava não o que é belo para mim, o que é belo para ele, o que é belo para você, mas o que em comum é belo para todos nós. Então ele tira essa partícula do que é belo, do que é comum para todos, e a partir disso ele desenvolve um conceito do que, por exemplo, do que é belo, do que é coragem, e assim sucessivamente. Então aqui foi uma biografia de Sócrates, e depois eu falarei, como eu disse, sobre a maêutica, nós desenvolveremos mais. Essa aula não vou falar sobre a maêutica, não vou falar, se aprofundar, por exemplo, sobre o movimento aristotélico, e também, apenas de forma bem resumida, vou falar um pouco da teoria da caverna de Platão, porque como eu falei, não tem como você estudar filosofia e não saber sobre a teoria da caverna de Platão. Mas na próxima aula, num próximo momento, eu falarei sobre a maêutica de Sócrates e do movimento aristotélico, ato e potência, para depois a gente entender lá na frente a filosofia, por exemplo, de Tomás de Aquino, tá bom? Então, Platão foi um filósofo e matemático do período clássico, fundador da academia em Atenas. Ele foi o discípulo de Sócrates e mentor de Aristóteles. Nasceu por volta de 427 a.C. e viveu até por volta de 347 a.C. Muitas foram as obras de Platão, divididas em temas como, por exemplo, Banquete, diálogo a respeito do amor e a amizade. Quem nunca ouviu falar da alma gêmea? Pois bem, a alma gêmea, você vai encontrar a teoria da alma gêmea lá na obra O Banquete de Platão. Timeu, obra que é desenvolvida a questão do mundo das ideias. Teteto fala sobre a natureza do conhecimento humano. A República, este livro aqui,
aborda basicamente sobre como deve ser uma sociedade, tendo como foco uma sociedade justa. É neste livro aqui, A República, que você também encontra aqui na descrição um link que te leva para a Amazon, que tem um preço especial. Comprando com o meu link, você ajuda o canal. Mais uma vez, eu preciso falar isso porque esse canal não é monetizado. Enfim, na República de Platão você vai ver a teoria da caverna, vai ver o Anel de Giges, que quase ninguém nunca ouviu falar do Anel de Giges, a não ser aquele que leu. Eu já li a República de Platão, uma adaptação, mas esse livro assim é interessantíssimo, como que Platão, por meio de Sócrates ali, num diálogo de Sócrates, ele desenvolve ali seus pensamentos, tá? Teoria das ideias de Platão, como eu falei, se encontra na obra A República e sobretudo na obra também Timeu, que é um pouco mais desenvolvida. O que diz esta teoria? Platão afirma que há dois mundos, o sensível e o inteligível. O primeiro explica que as coisas que vemos são como sombras, quanto a segunda como modelos. O segundo trata das ideias, que em grego significa forma, paradigma e, portanto, aquilo que permanece. A teoria das ideias de Platão é a teoria cosmológica de Platão. O que isso quer dizer? Que é uma teoria a respeito de como que o mundo surgiu, como que se desenvolveu o mundo, todas as coisas que nós conhecemos. Então, para Platão, tudo que nós vemos aqui são apenas cópias de coisas que estão lá na teoria das ideias, que seria um mundo superior. E como que nós alcançamos essa teoria das ideias? Através da razão. Porque o mundo sensível ele é alcançado pelos sentidos. Ora, e o mundo das ideias, segundo Platão, é alcançado única e exclusivamente pela razão. Então, tudo que há neste mundo, por exemplo, o ser humano, um animal, um gato, por exemplo, é apenas uma cópia de uma ideia de gato que há lá neste mundo superior. Eu vou dar o exemplo aqui imagético com a caverna, famigerada caverna de Platão. Veja, exemplo imagético de Platão. Então, o que diz basicamente essa caverna? O que essa imagem quer dizer? Tem ali aqueles homens, tem os homens aqui. Esses homens estão acorrentados, presos, os braços e pernas, e tudo que eles conseguem ver, isso desde a sua infância, tudo que eles conseguem ver são aquelas sombras projetadas por aqueles objetos segurados por aqueles homens ali. Só que para estes homens, aquelas imagens, aquelas sombras, é toda a realidade. Ou seja, a realidade é aquelas sombras. E eles escutam vozes, e para ele essas vozes estão vindo daquelas sombras. Agora, o que é interessante aqui, que Platão ele usa esse exemplo para dizer o seguinte: as pessoas que não filosofam, as pessoas que não buscam se aprofundar nas coisas, tudo que elas enxergam, tudo que elas veem na realidade não é a realidade. Não é a realidade, mas apenas sombras, apenas cópias daquilo que está no mundo das ideias, no mundo da razão, no mundo da intelecção. Então, o mundo das ideias só pode ser alcançado pela intelecção, pela razão, porque são formas, são objetos inteligíveis. Bom, então, em dado momento, um desses homens se solta, que é aquele que está ali em cima. Quando ele chega lá em cima, ele vê a luz que ilumina todas as demais coisas. A luz, obviamente, do sol. E ele vê a realidade das coisas. Ele já não está vendo mais apenas sombras, por exemplo, de cavalo ou de um vaso, mas ele vê o vaso real. É claro que isso é um modelo, isso aqui é um exemplo para dizer o seguinte: a pessoa que filosofa, ela busca entender as coisas e ela consegue alcançar por meio da intelecção, por meio do método filosófico, a verdade das coisas. É isso que Platão está dizendo, que o ser humano que não filosofa, o ser humano ele é enganado por tudo que ele vê, certo? Que o ideal das coisas está no mundo das ideias, no mundo da intelecção, no mundo da razão. Então vamos aqui para Aristóteles. Este homem aprendeu com Platão, ensinou Alexandre o Grande, mudou a filosofia ocidental. Nasceu por volta de 384 a.C. e viveu até por volta de 322 a.C. Aristóteles, eu diria que Aristóteles foi um dos seres humanos mais inteligentes, sem sombra de dúvidas, que passou nessa terra. Aristóteles, assim, em vista, por exemplo, de Sócrates, em vista de Platão, até mesmo de Platão, Aristóteles assim foi muito além de Platão. Foi muito, mas muito. Em que pese aí os
os platônicos, neoplatonistas aí, mas Aristóteles assim não tem nem comparação. Cara, por que você desliga, mano? Vou continuar aqui. Aristóteles, como falei, sem sombra de dúvida, superou seu mestre, não só no que tange a quantidade de obras, mas sobretudo em qualidade, como também em temas abordados. Sua produção filosófica já havia passado pelos períodos cosmológico, pré-socrático e antropológico socrático, e iniciava então seu período sistemático. A filosofia aristotélica foi tão brilhante a ponto de influenciar pensadores medievais da escolástica, principalmente Alberto Magno e Tomás de Aquino. Também foram influenciados por ele filósofos empiristas da modernidade. Para vocês terem uma ideia da grandiosidade de Aristóteles no que tange ao conhecimento, tudo que se tinha de ciência era baseado em Aristóteles. Até o ano de 1500, por volta ali do século XV, depois da Revolução Copernicana, Galileu Galilei, depois Newton, aí surge ali, por exemplo, o René Descartes, aí a filosofia aristotélica, e o que se tinha como ciência aristotélica, começa a ficar um pouco de lado. Mas veja, quanto tempo os pensamentos de Aristóteles influenciou diretamente o mundo. Mais de 1500 anos. Sabe o que é isso? O seu pensamento se perdurar no tempo por mais de 1500 anos, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Aqui são algumas obras de Aristóteles. Então nós temos aqui a Política, é composto por 8 livros. As reflexões aristotélicas sobre a política originam-se da época em que ele era preceptor de Alexandre. Poética é um conjunto de anotações das aulas de Aristóteles sobre o tema da poesia e da arte. Retórica é composto por 3 livros e não existem dúvidas acerca da autenticidade da obra. Física 1, Física 2 é uma coleção de tratados que lidam com os princípios mais gerais do movimento, tanto de seres vivos como de corpos inanimados, ao invés de teorias físicas no sentido atual ou investigações sobre um assunto particular do universo. Categorias. Categorias é o texto que abre não apenas o organon, o conjunto de textos lógicos de Aristóteles, como também o corpus aristotelicum, a lógica. Então tem também uma obra aqui que é muito estudada no direito, que é Ética a Nicômaco, é a principal obra de Aristóteles sobre ética. Nela ele expõe sua concepção teleológica e eudaimonia de racionalidade prática, sua concepção da virtude como mediania e suas considerações acerca do papel do hábito e da prudência. Em resumo, a filosofia clássica representa o nascimento da filosofia como disciplina autônoma, marcada pela busca pela verdade através da razão e pela investigação das questões fundamentais da existência humana. Seu legado é inegável e continua a inspirar filósofos e pensadores de todas as épocas. Então, a próxima aula será sobre Agostinho. Aqui, claro que não é esse Agostinho, né? A filosofia do Santo Agostinho. Nas próximas aulas veremos então quem foi Agostinho, o que é maniqueísmo, a relação de Agostinho com Platão. Desde então, um spoiler aqui, Agostinho foi um filósofo platônico e nós veremos o porquê disso, tá? Quando nós formos estudar aqui a filosofia medieval, que será a próxima aula, e começaremos aqui por Agostinho de Hipona. Então é isso. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like, deixe seu comentário. Eu ainda estou me adaptando a essa forma aqui de conteúdo, tá? Às vezes eu me atrapalho um pouco aqui, mexendo no teclado, mudando, mas é por falta de prática mesmo. Mas tenha certeza que eu vou sempre procurar melhorar para entregar um melhor conteúdo possível para você que está aqui visitando o canal, para você que já faz parte, você ainda que não faz, se inscreva no canal, deixe seu comentário e até a próxima. Obrigado. Valeu!